Graça e paz, irmãos. Então, dando início aqui na parte 2 do nosso estudo, o Monte Sinai, o Monte Sião e o arrebatamento. Então, aqui a gente vai ler agora Gálatas no capítulo 4, aliás, vamos repetir o verso de Hebreus, né, para a gente poder terminar de entender essa parte aí do Monte Sinai, né? Hebreus 12, capítulo 12, no verso 18, fala: Pois não tendes chegado ao monte palpável, acesa em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Então, a gente entendeu que o monte palpável é o Sinai lá no deserto, né? Que as mesmas coisas que aconteceu lá no deserto, no Monte Sinai, vai acontecer aqui, né? Lá em Êxodo 19, no verso 16, né, que fala que o Monte Sinai no amanhecer do terceiro dia, né, que houve lá tempestade, vozes, né, trevas, né, uma nuvem espessa, né, de trevas. Então o escritor de Hebreus tirou isso aqui de lá. Então ele tá aqui, o monte palpável, né, que ele está descrevendo aqui em Hebreus no capítulo 12, no verso 18, pois não tem chegado ao monte palpável, acesa em fogo, né, e as trevas, e a escuridão, e a tempestade. Aí, e no 19, né, de Hebreus 12 fala: E ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, ao qual os que ouviram rogaram que não lhes falasse mais. Então, ele fala: não tem chegado ainda ao monte palpável. A gente já entendeu que o monte palpável é o Monte Sinai, lá na Arábia, né? Que quando Israel saiu do Egito, né, passou ali pela Arábia e acampou ali no Monte Sinai. E Deus primeiro veio em fogo, está lá em Êxodo 19, no verso 18, né? Primeiro ele veio em fogo, no amanhecer do terceiro dia. Então, por que o escritor de Hebreus está dizendo, pois não tem chegado ao monte palpável? Porque as tribos lá, Israel, foi criada lá 12 tribos. Só que lá em 1 Reis, no capítulo 11, né? E no começo do capítulo 12 também fala que o próprio Deus dividiu as tribos lá, por causa do pecado de Salomão, né, foi dividida as tribos. Então o filho de Salomão ficou com duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, né, e a casa de José, né, aí ficou sendo a vara de Efraim, né, o filho mais novo de José, ficou com as 10 tribos, né, ficou sendo aí a casa de Israel. As 10 tribos, que eram as tribos do norte, né? O reino do norte. Ficou sendo as 10 tribos. Então Jeroboão pegou essas 10 tribos para reinar. Foi o primeiro rei. Só que aí Jeroboão entrou no pecado, a idolatria de deuses estranhos, né? Então essas 12 tribos, elas espalhou para o mundo inteiro. Entendeu? Ela foi espalhada. É tanto que Elias, quando ele no ministério de Elias, ele estava ali profetizando no reino do norte, que tinha ali o rei Acabe, o pior rei de Israel, né? E tinha Jezabel também. Entendeu? Jezabel tipifica a carne, a carnalidade hoje. As pessoas tipo assim, fazer das coisas de Deus a própria, do jeito deles, da mente deles, né? Então é isso aí. Então Elias profetizou ali no Reino do Norte. Então Elias, ali no capítulo 17 de 1 Reis, ele fez ali um altar, 12 altares de pedras, né? Ele colocou 12 pedras, aliás, fazendo um altar representando as 12 tribos de Israel. Veio o novilho, veio o lenho, tipificando Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, no lenho. Então aí Deus veio e operou com fogo, né? E ali simbolizando também, quando ele levantou, ele botou as 12 pedras, significando os 12 tribos, já estava apontando para Jesus na cruz, unindo as 12 tribos. Porque Oséias também fala isso, lá no capítulo 5, no último verso, ele fala, né, que Efraim, Deus falando para o profeta Oséias, que Efraim iria dizer, aí no capítulo 6, de Oséias, no verso 1, 2 para frente, ele fala, viremos e tornaremos ao Senhor. Né? Ele nos despedaçou e nos unirá. Ele fala: ao terceiro dia nos revigorará, né? E nos ressuscitará e viveremos para ele para sempre. Por quê? Porque no terceiro dia, no terceiro milênio, porque na cruz, quando Jesus foi na cruz, então ali o povo de Samaria, que era considerado pela tribo de Judá, entendeu? Gentios, entendeu? Porque lembra que Jesus passou em Samaria
e lá em Samaria ele, no capítulo 4 do Evangelho de João, quando ele falou, é necessário passar em Samaria. Aí tinha uma mulher na beira do poço, ele falou, tu já tiveste 5 maridos, e esse que tem já era o 6º, não é teu, né? Aí ela creu em Jesus, já chamou ele de profeta, chamou ele de Senhor. Aí ele pediu, né, falou assim, se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Falou, Senhor, então me dá dessa água. Então ela creu em Jesus. E aquela mulher ali foi veio para a tribo do norte. Então ela creu em Jesus, saiu pregando, as pessoas creu nela. Então veja que Jesus nas parábolas da figueira, nos 3 evangelhos, na parábola da figueira de Mateus, de Lucas e de Marcos, ele amaldiçoou a figueira, ela secou. Mas na parábola da figueira, no capítulo 13, fala assim que a figueira já estava dentro da vinha. Ela estava dentro da vinha. Por quê? Porque depois do sacrifício de Jesus, qualquer judeu sendo da tribo das 10 tribos, né, da casa de Israel ou da casa de Judá, então ali ele já passa a entrar, né, na videira que é Jesus. Então da crucificação para cá, nesses 2000 anos, qualquer israelita que crê em Jesus Cristo, ele vai receber o Espírito Santo, vai receber o entendimento da profecia, porque então Jesus, ele fala em Mateus, no capítulo 11, que fala assim, capítulo 11, no verso 3, ele fala que a lei e os profetas foi dada até João, né? Então quer dizer, João foi o último profeta da lei, porque em Efésios, no capítulo 4, ele fala, quem foi o que desceu, o que subiu, senão aquele que desceu lá embaixo, pegou o cativeiro e levou às alturas, porque depois da crucificação, lá o seio de Abraão, ele pegou e levou para debaixo do altar de Deus, que ficou sendo o paraíso. Aí ele fala, e deu dons aos homens, uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores, outros para mestres. E em Hebreus, no capítulo 1, fala que Deus, lá na antiga aliança, falou, né, pela lei e pelos profetas, e agora, né, na nova aliança, então ele fala pelo Filho. Então ele dá profeta através do Filho, porque Jesus depois ressuscitou, ficou 40 dias na terra, depois de 40 dias foi ao céu. E aí nos 50 dias veio o Espírito Santo no Pentecoste através do Filho. Então Deus hoje dá profeta através do Filho. Então todo judeu, todo israelita, descendente de Israel, porque Paulo fala, nem todo israelita é verdadeiro israelita, nem todo judeu é verdadeiro judeu, entendeu? Então quer dizer, mas todos das tribos, né, que as 10 tribos foi considerada gentil, foi espalhado para o mundo inteiro. Isso também está em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, na vinda de Jesus, que toda tribo da terra vai ver, todo olho vai ver. Então todos vai ter que é Jesus, ele é o único mediador, né, entre Deus e o homem. Então tudo tem um propósito, tudo tem um propósito de Deus, né, para as coisas acontecer. Então quando ele fala, portanto nós também, aqui em Hebreus 12 Hebreus 12 no verso 18, né, ele fala assim, não tende chegado ainda, né, pois não tende chegado ainda ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, né? Por que não tem chegado? Porque todas essas 10 tribos, esse povo que foi espalhado, né, das 10 tribos, mais as 2 também, que Israel, depois dos 70 anos, foi espalhado para o mundo inteiro, a tribo de Judá e também a de Benjamim, que estava junto, e alguns levitas, tudo foi espalhado para o mundo inteiro, foram tomada a nação voltou a ser nação em 1948, aí vai fazer 70 anos agora, dia 14 de maio, que é uma geração na Bíblia. Aí ele fala assim, ó, ele fala, não tem chegado ainda ao monte palpável, né? Que monte palpável é esse? Esse pessoal todo hoje vai para o monte, vai voltar para a Arábia, para o Monte Sinai? Não. Então esse Monte Sinai ele fala por alegoria, está escrito em Gálatas 4, né? Que esse Monte Sinai é Agar, né? Que simboliza a Jerusalém terrena. Todo mundo vai ter que ir para lá? Não. Então o que simboliza esse Monte Sinai, que é Agar, né? A escrava, a Jerusalém terrena? E simboliza hoje o planeta Terra, porque todos esses descendentes foram espalhados para o mundo inteiro, para os 4 cantos da Terra. Simboliza os montes secos, nós vamos ver isso aqui na Bíblia. Então, simboliza isso, o monte seco, né? Aí, simboliza os 5 continentes do planeta Terra. A gente vai ver isso na Bíblia. Aí ele fala assim, ó, no verso 22, ele fala assim, ó, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, escritos nos céus, e a Deus, o juízo de todos
e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, né? É a segunda aliança de um novo pacto, né? Então todos esses descendentes aí, você pode ser um descendente de judeu, entendeu? Todos nós, entendeu? Ele fala, mas o único mediador é Cristo, o novo pacto, é o sangue da aspersão, é o sangue de Cristo, é a única coisa que purifica pecado. Aquele sangue lá do sacrifício que era feito, hoje não tem mais jeito, é o Filho, o Cordeiro mudo que foi para a cruz, né? Por mim e por você, né? E é o sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Então, ele fala no 22, mas tende chegado ao Monte Sião, que ele fala que é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, né? Então, é a Jerusalém, não é ainda a nova Jerusalém, é a Jerusalém celestial, né? Que o Monte Sião simboliza o Jerusalém celestial. Então, quando você aceita Jesus, quando nós aceitamos Jesus, largamos as práticas de pecado, né? Purifica o nosso corpo, nossa mente, nosso coração, o Espírito vem morar em nós. Aí tem um processo de nascer de novo, você nascer de novo, aí você passa a ser cidadão do reino espiritual. Está escrito em Hebreus também no capítulo 11, nos heróis da fé, né? Que é a cidade ao qual Deus é o arquiteto, né? Então, ali, então o Monte Sião que ele está falando é esse. Não, então ele falou, mas tem de chegado. Então, se você não crê em Cristo ainda, fala, mas eu creio. Mas se você não estiver santificando a sua vida, aí não tem como chegar. Tem que ser, porque Hebreus aqui no capítulo 12, no verso 14, ele fala assim, sem santificação ninguém verá Deus. Então é isso, né? O capítulo 12 fala de santificação, né? De renúncia, de ver o sacrifício da cruz e também do arrebatamento. Então ele fala que tem chegado ao Monte Sião, mas ele fala assim no verso 18, pois não tem, em Hebreus 12, 18, pois não tem de chegada ao monte palpável. Aí que monte palpável é esse que não tem de chegado? Porque Deus desceu lá no Monte Sinai em fogo. Então agora o monte palpável que ele está falando é todo o planeta que vai ser visitado com fogo. E nós vamos ver isso na terceira parte do vídeo, porque já está chegando aqui 3 minutos. Né? Aqui, antes do arrebatamento, vai ter essas coisas no céu, e nós vamos mostrar aqui na Bíblia. Antes do arrebatamento, vai vir fogo sobre a terra, né? E esse fogo, entendeu? Logo após esse fogo, essas coisas que vai acontecer, aí vai ouvir o tocar da trombeta, né? E a igreja é arrebatada no amanhecer do terceiro dia. E quando é esse terceiro dia? Nós estamos chegando nele, porque na verdade nós já estamos de a cruz para cá em 2018. Então já está em 2000 anos e 2018 anos, né? De Adão até Cristo, 4.000 anos. Aí você pode falar, então nós já estamos, nós já passamos do sexto milênio. Falou, mas isso na contagem humana. Mas Deus é eterno. E fala que o noivo tardou. Então, mas ele falou que não passa essa geração, né? Lá há 2000 anos atrás ele falou que não passa geração. Que geração é essa? A Bíblia te dá uma pista. Então, meu irmão, eu tô para te dizer, eu tô te dizendo que essas coisas tá para começar a acontecer, né? O fogo que vai vir antes do sonido da trombeta. A qualquer momento pode acontecer isso, né? E depois disso, logo após o tocar da trombeta e o arrebatamento. Amém? Eu peço que o Senhor te abençoe. Vou gravar a terceira parte desse vídeo para a gente esclarecer as coisas que vai acontecer, né? E logo após o arrebatamento. Jesus e transporte. Então, eu peço que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família. Esse estudo não é para assustar, mas sim para nos alertar das coisas que estão acontecendo no mundo, principalmente a igreja, porque há uma diferença da igreja, da noiva, tudo Deus tem um propósito dele, mas a gente não pode falar, fulano é a noiva ou fulano é a noiva. Não, nós temos que amar, né? Quando vir o arrebatamento a gente vai saber, né? Então o papel que nós temos que fazer é falar de Jesus, falar, Jesus está às portas, foque nisso, continue fazendo suas coisas, trabalhando, fazendo o que você está fazendo. Deus tem um chamado para todo diferente. A uns ele não deixa, né, fazer certas coisas, por quê? Porque ele tem um propósito, mas o foco nosso é esse, amém? Que o Senhor te abençoe. Nós vamos gravar aí a terceira parte desse vídeo, em nome de Jesus.